Abra sua Bíblia comigo na carta aos Efésios, capítulo 5. Tá. As crianças, né, estão liberadas para o Ministério Infantil. Lembrando os irmãos que agora a gente tem uma classe nova aí de 2 e 3 anos, tá bom? Então, uma de 2 e 3, uma de 4 a 7 e uma de 8 a 11. Amém? Efésios capítulo 5, tá? Então, vamos ler num primeiro momento só o versículo 1 e 2. Acho que eu mexi aqui, tudo errado. Acho que eu mudei o HDMI, depois você olha para mim, por favor. Nós vamos ler apenas o versículo 1 e 2, depois a gente continua a leitura, então mantenha a sua Bíblia aberta, por gentileza, tá bom? Efésios capítulo 5, versículo 1, diz assim: Portanto, sejam imitadores de Deus como filhos amados, e vivam em amor, como também Cristo nos amou, e se entregou por nós, como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Amém? Os irmãos podem tomar o assento. Então, tem um pessoal que gosta de brincar, fala assim, o pastor só gosta de bater. Então, hoje, não foi eu que escolhi o tema, tá bom? Então, qualquer coisa que vocês quiserem reclamar, vocês falam com o pastor Wilton, tá? Ele que vai prestar conta daquilo que Deus colocou no coração dele. Mas eu sei que Deus tem uma palavra para o seu coração nessa manhã, tá? E como esse mês a gente está estudando homilética, né? Eu vou dar Eu vou dar uma instrução aqui, né, para os pregadores, né? Às vezes eu penso, pastor, de onde é que o senhor tirou isso aí? Como é que o senhor chegou nessa pregação, né? Irmãos, muitas vezes nós temos só um tema. Fala assim, tem um tema, aí a gente vai pesquisar quais os versículos bíblicos que falam dentro desse tema. E aí, depois da pesquisa, a gente decide se a gente vai seguir um sermão temático, textual, expositivo, né? O pessoal que veio terça-feira está sabendo o que eu estou falando, né? Outras vezes, a gente tem um texto. Assim, é para pregar em cima desse texto, e aí a partir do texto, a gente desenvolve uma linha de raciocínio. Mas algumas mensagens, Deus trata com a gente de uma maneira diferente. Muitas vezes não, quase sempre ou sempre, no momento de oração, ou após um período de oração, Deus ministra o nosso coração, né? E eu lembro que, enquanto eu orava essa semana, eu falei assim, Senhor, o que eu vou falar? Negócio de homem moderno aí, valores, onde eu vou achar isso aí na Bíblia? Eu não sei nem por onde começar, né? E aí, em um determinado momento, né, o Espírito Santo falou ao meu coração, falou assim, se o principal valor é que o homem seja cheio do Espírito Santo. Se o homem fosse ser cheio do Espírito Santo, o restante é consequência. Eu falei, Aí eu lembrei, aí nessa hora você precisa saber a Bíblia, né, irmãos? Eu falei, qual é o versículo que fala sobre isso? Eu lembrei de Efésios, capítulo 5, versículo 18. E quando eu fui ler o Efésios 5, 18, eu falei assim, deixa eu ver o que diz o contexto. Aí é como se o Espírito Santo falou assim, tá vendo? A mensagem está toda aí. Agora é só escrever. Então, irmãos, nós vamos ler aqui bastantes versículos, né, falando sobre os valores cristãos do homem moderno. Tá? A modernidade, muitas vezes, dá a entender de que as coisas precisam ser diferentes. E quem se opõe a essa ideia, né, quando fala assim, você que não quer se atualizar, você que não quer se modernizar, você é chamado de conservador, de quadrado, de pré-histórico, você é chamado de muitas coisas desse jeito. E nessa linha de raciocínio, e distorcendo totalmente os fatos, tem surgido pessoas que a gente chama ela de progressista, né? Mas não no sentido político, tá? Entenda aqui, no sentido filosófico, vamos dizer assim. E aí essas pessoas, elas têm no argumento de que a gente precisa atualizar, de que a gente precisa inovar, de que a gente precisa modernizar, elas acabam corrompendo princípios basilares da fé cristã.
Então, elas entendem que a modernidade faz com que a gente relativize determinados princípios. Então, por outro lado, né? Por outro lado, não, nessa perspectiva, diante da pressão pela modernização e, ao mesmo tempo, a pressão para que os valores cristãos sejam preservados, tem gente que vai chegar à conclusão que é difícil, não tem como ser cristão e ser moderno ao mesmo tempo. O que você acha disso? Será que é possível ser cristão e moderno? É o que esse texto vai nos ajudar a pensar nessa manhã. O texto da carta aos Efésios, ele faz muito sentido dentro do conceito de modernidade cristã, ou de cristão moderno, sabe por quê? Porque Éfeso era uma potência no primeiro século. Então, Éfeso era a segunda maior cidade daquele tempo, só perdia para Roma, que era a capital do império. Então, se a gente fosse pensar em Éfeso hoje, a gente poderia se assemelhar, por exemplo, a São Paulo, Nova York, Paris, Londres, Tóquio, ou seja, era uma potência, era uma cidade onde havia modernidade, era uma cidade onde homens modernos habitavam, né? Irmãos, e talvez você vai ficar cansado de eu ficar dando a ênfase em só homem, tá? O congresso é de homens, então, teoricamente, eu vou direcionar mais aos homens, mas aquilo que eu vou falar serve tanto para homem como para mulher, né? Mas os homens, quando eu digo homem, eu quero que englobar todos os homens, tá bom? Os meninos, os adolescentes, os jovens, os adultos, todos aqui vão ser incluídos nessa fala. E você, mulher, você vai entender também que tem muita coisa para você nesse texto aqui que você pode trazer para si e adotar para o seu estilo de vida. Amém? Então, a cidade moderna está cheia de homens modernos. Amém? Glória a Deus. E os seus desafios. Então é por isso que Paulo e muitos outros homens e mulheres de Deus investiram em Éfeso. Investiram tempo, investiram posses, dinheiro, investiram fichas na cidade de Éfeso. Não sei se você sabe, mas além dessa carta que a gente vê aqui, a carta aos Efésios, tem uma segunda carta aos Efésios na Bíblia, sabia disso? Está lá no livro de Apocalipse, né? No capítulo 2 tem lá a carta aos Efésios, a igreja de Éfeso. Essa foi escrita por João. Então, tem duas cartas de Éfeso na Bíblia, amém? Mas, indo para a carta paulina, essa carta aqui, você vai ver que ela tem 6 capítulos, e os 3 primeiros capítulos são capítulos teóricos. Irmãos, e que teoria, diga-se de passagem. O apóstolo Paulo traz uma profundidade teológica, só para vocês terem ideia, esses 3 primeiros capítulos, lá no seminário, a gente estuda 6 meses. Porque é algo muito profundo. E aí depois, a partir do capítulo 4, vem a parte prática, onde ele vai aplicar aquilo que ele já apresentou. Então, ele vai falando sobre salvação, sobre graça, sobre fé, e aí agora no 4, 5, 6, e como é que a gente convive com tudo isso, certo? E depois, no capítulo 4, né, ele vai falar lá de unidade, de santidade, ele vai falar de muitos princípios importantes. Eu diria que quando chega no capítulo 5, é onde separa os homens dos meninos. O capítulo 5 é onde a reflexão vem bem forte, né? É como se o apóstolo Paulo estivesse dizendo agora, tira os meninos, tira as crianças da sala. Agora eu quero falar com quem quer assumir responsabilidade. Agora eu quero falar com quem quer coisa séria. Agora eu quero falar com quem entende de fato que servir a Jesus não é brincadeira. E aí ele começa, ó, o versículo 1. Portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Portanto, uma conjunção. Ou seja, é uma continuidade de assunto. Ó, eu já falei de santidade, eu já falei de unidade, eu já falei de graça, eu já falei de vida cristã, e aí agora falei, e continuando o assunto, o nosso objetivo é viver como filhos amados. É sermos imitadores de Deus. E ser imitador de Deus, irmão, não é uma coisa fácil. É uma coisa um tanto complexa. E pode dar a entender um sentido errado. Tem gente que fala assim, então eu sou filho de Deus, então eu sou um pequeno Deus, e está achando que ser imitador de Deus é sentar na janelinha.
Ah, eu sou filho de Deus, então eu posso o que eu quiser. Ah, eu sou filho de Deus, então tudo deve se dobrar diante de mim. Ah, eu sou filho de... Tem até aquele adesivo de para-brisa, né? Eu não sou o dono do mundo, mas sou filho do dono. Eu falei, cuidado, porque o dono do mundo é Satanás. Né? O mundo jaz do maligno. Né? Então, cuidado com esse tipo de colocação. Mas então, o que o texto quer dizer sobre o imitador de Deus? Então, o versículo 2 vem complementar, ele vai dizer assim, ó, e vivam em amor, como também Cristo nos amou e se entregou por nós como oferta e sacrifício de aroma agradável a Deus. Então, olha só, então não é que a gente vai dizer quando é que a banda toca. O comportamento do imitador de Deus é do Deus plural, é do Deus Pai Todo-Poderoso, amém, glória a Deus, mas é o Deus Filho, que veio na terra como servo, que veio na terra para servir, que veio na terra para nos ensinar o que é o amor, que veio na terra para nos ensinar como é que se vive em santidade. Ele é o modelo perfeito. Então, quando você acha assim, eu tenho que ser igual a Deus, você olha para Jesus e pensa, como Jesus se comportou? Qual é o exemplo de Jesus para que eu possa segui-lo? Amém? Amém, irmãos? Está todo mundo aí? Então, e nessa vida de imitadores de Deus, há desdobramentos. E o texto vai nos oferecer isso. O desenvolvimento do texto, ele vai falar de coisas que a gente não pode pegar, e vai falar sobre coisas que nós precisamos absorver, ou de nós precisamos carregar conosco, e primeiro eu quero falar sobre o que a gente tem que deixar para trás. Primeiro nós vamos falar justamente dos elementos reprováveis. Então, antes de apresentar os valores do cristão moderno, eu preciso apresentar os valores que não são do cristão moderno. Ou seja, os valores corrompidos do mundo, os princípios contaminados pelo inimigo. Eu acho que eu nem posso chamar isso de valor e de princípio, né? Então vamos chamar de elemento, que é o que é, elementos. Né? Então, aqui há alguns elementos. Entre os versículos 3 e 6, nós temos aqui pelo menos 4 elementos reprováveis que não condizem com o comportamento dos filhos da luz, dos imitadores de Deus. E o recado no final do versículo 3, se você vai olhar aí, o texto vai dizer o seguinte, ó, que eles não sejam nem sequer mencionados entre vocês. Então, Paulo não está dizendo que é proibido falar. Paulo está dizendo o seguinte, olha só, isso é tão feio que eu fico até constrangido de usar a palavra. Sabe, essas coisas, sabe, isso não deveria nem ser assunto nosso. Mas como a ideia é educativa, a ideia é transformação, a ideia é sermos transformados pela palavra de Deus, nós vamos falar, amém? E o primeiro elemento reprovável aqui é a imoralidade sexual. Irmãos, e aqui talvez seja o calcanhar de Aquiles de muitos homens. Por que eu digo isso? Porque a maioria dos homens luta contra pecados como pornografia, masturbação, fornicação, adultério, prostituição. E se algum homem diz que não luta contra nada disso, é bem perigoso ele ser chamado de mentiroso. Porque são coisas que estão ao nosso redor, tentando nos tragar, e nisso, sabe, cria-se uma cultura de que o homem é um sem vergonha, de que o homem é um imoral. Mas só se for lá nas trevas, só se for no mundo. Porque os filhos da luz, o homem cristão não pode tomar esse rótulo para si. Então, a gente não pode achar que é normal o homem cair em tentação na área sexual.
O irmão tal está preso na pornografia. Sabe como é que é, né? Homem, né? Eu falei, não, irmão, pelo amor de Deus. Não, isso não é normal. Então tem gente que fala assim, não, é normal o homem falar besteira. É normal o homem ter material pornográfico no celular. É normal o homem flertar com a mulher que não é a dele. Não é normal não, irmãos. É diabólico. É pecaminoso. É imoral. Então nós precisamos ficar alertas com tudo aquilo que pode contribuir para isso. Por exemplo, tem ambientes que contribuem para essas coisas. Tem relacionamentos que contribuem para essas coisas. Tem coisas que nós consumimos que contribuem. Esses dias eu e a Sara vamos assistir um filme lá em casa. Escolhemos um filme de comédia. O filme mal começou, já tinha uma cena de nudez. Eu fui lá, passei rapidinho a cena. Vamos continuar vendo o filme. Aí aparece outra cena lá de sensualidade e imoralidade. Falei, vamos procurar outro filme para assistir. E talvez alguém vai dizer assim, nossa, então pastor, o senhor toma sempre a iniciativa? Não. Até porque as mulheres parece que elas têm um sensor mais apurado nesse sentido, né? Tá vendo? Parece que ela já começa a filme, esse filme só tem besteira. Então, muitas vezes, quem pega o controle remoto e fala assim, vamos mudar de filme, é a Sara. Então, muitas vezes, né, é as esposas que precisam ajudar os maridos. É as namoradas que precisam ajudar os namorados. É a irmã que precisa ajudar o irmão. Sabe? Por quê? Porque, irmão, sabe, oferta não falta. Tentação não falta. Então nós precisamos ser vigilantes, viu, esposas? Ajudem os seus maridos nessa questão. Cuidado com o tipo de programa que você assiste junto com ele. Cuidado com que tipo de filme. Talvez você está dando munição para ele. Talvez você está ajudando ele a pecar. Então vamos fazer o contrário. Vamos pegar a porta de emergência antes do incêndio começar. Vamos fugir da imoralidade. Vamos fugir da tentação. Não acha que nós somos fortes demais para isso. Amém? Porque talvez, irmã, você fala assim, não, meu marido dá conta, meu marido me ama. Ele te ama, mas ele também é homem, ele é carne, ele é pecador. E você, homem, também não vem achando que você é o super-herói, não. Sabe, que antes, né, de você ser homem de Deus, você é homem. Homem no sentido de pecado. No sentido de vulnerabilidade. Amém? Falei mais do que eu gostaria aqui, mas amém. Vamos. Seguimos. O segundo elemento reprovável, constando aí no versículo 3, é a impureza. E como é que a gente pode ilustrar o que significa impureza? Impureza é aquilo que não é puro. E aí, às vezes, a gente entra em algumas perguntas que a resposta está aqui. Por que eu não posso fazer isso? Porque é impuro. Por que eu não posso consumir aquilo? Porque é impuro. Por que eu não posso ir em tal lugar? Porque é impuro. Então, quando a gente vai falar de impureza, a gente precisa avaliar qual é a fonte daquilo que nós consumimos. Quer ver? Deixa eu dar um exemplo. Se você estiver andando na rua aqui, aparece um desconhecido, fala assim, você quer um copo d'água? Um copo aberto. Você vai tomar água? Só se você estiver morrendo. Assim, ou é tomar ou morrer, né? Você não vai tomar algo que você não sabe da procedência. Você não vai tomar algo de uma fonte duvidosa. Então, nós precisamos avaliar. Agora, se você chega em casa morrendo de sede, e o cônjuge, o filho, o pai, fala assim, toma aqui um copo d'água. Você fala assim, opa, muito obrigado. Porque é de uma fonte confiável. Talvez você fale assim, não, eu queria mesmo era uma coca gelada. Dependendo da situação, você fala assim, não, bom mesmo seria tomar um açaí uma hora dessa. Né? Nesse frio, talvez um chocolate quente, né? Não sei. Então, é diferente, porque você sabe da fonte. Então, o termo impuro serve justamente para a gente ficar alerta sobre aquilo que nós temos consumindo.
Então, eu falo, pastor, é pecado ouvir música tal? Eu falo assim, essa música tal fala sobre o quê? O cantor que canta a música tal, geralmente, qual que é a ideia dele? Qual que é o propósito dele nisso aí? Então a gente precisa saber, o que eu tenho escutado? O que eu tenho assistido no streaming, na internet? Por onde eu tenho andado? Quais lugares eu tenho frequentado? Que sites eu tenho acessado? Que grupos de WhatsApp eu faço parte? Com quem eu tenho sentado nas refeições, nas conversas do dia a dia? Alguma dessas fontes me distancia de Deus? Então você precisa tomar uma providência urgente quanto a isso aí. Sabe? Porque tem coisa que não é pecado, mas é impuro. E por ser impuro, te leva para o pecado. Então, tem coisa que não é o poço, mas é a escada que desce para o poço, entende? Então nós precisamos estar alerta quanto a isso, quanto às mediações, quanto ao que está acontecendo ao nosso redor. Amém, irmãos? Então vamos para o próximo. Só piora, né? O versículo 3 fala de um terceiro elemento que também é citado no versículo 5, que é a avareza. E sobre isso é importante pontuar. Na maioria dos lares, o homem costuma ser o principal responsável por colocar dinheiro em casa. Mas existem muitas casas em que a mulher colabora, e algumas até que a mulher ganha mais que o marido. Mas o homem não deixa de ser o provedor por causa disso, tá bom? Viu, homens? Nós podemos conversar sobre isso qualquer dia. E o alerta que fica tanto para homens e para mulheres é que não se pode amar o dinheiro. Porque é o amor ao dinheiro que é a raiz de todos os males. E se engana quem acha que a avareza é coisa de gente rica, tá? Fulano é rico porque ele é avarento. Não, tem muito pobre que é pobre justamente porque é avarento. Tem muito pobre que é pobre porque ama o dinheiro mais do que a Deus. Porque ama as coisas mais do que as pessoas. O versículo 5 vai dizer que a avareza é idolatria. Porque a avareza é você tratar o dinheiro como um Deus e não como um meio. Então, nós oramos, cremos e trabalhamos para que Deus nos sustente, para que Ele nos dê o que comer, o que vestir. Mas a gente também precisa fazer a nossa parte, sendo bons mordomos daquilo que Deus tem nos dado. Amém, irmãos? No mês de abril eu preguei uma mensagem aqui na igreja sobre como honrar Deus nas finanças. Então, se você quiser saber mais a respeito, você pode conferir lá no nosso canal, no aplicativo, você vai achar a mensagem lá, tá? Vou parar por aqui. O quarto elemento reprovável, ele está no versículo 4 e também no 6. Quer ver? Vamos ler o 4. Diz assim, não usem linguagem grosseira, não digam coisas tolas nem indecentes, pois isso não convém. Agora vamos para o 6. Não se deixe enganar com palavras vazias, porque a ira de Deus vem sobre os filhos da desobediência por causa dessas coisas. Então, o quarto elemento reprovável é o vocabulário corrompido, ou vocabulário pervertido. O vocabulário de uma pessoa diz muito sobre ela, concorda comigo? Se você vê alguém falando difícil, usando umas palavras assim que você nem sabe o significado, você fala assim, pessoa culta, pessoa estudada, já leu muito, já estudou muito, né? Muitas vezes, principalmente na época da política, a gente é enganado pelas palavras difíceis, né? Agora, se você vê uma pessoa que já fala simples, às vezes não sabe conjugar um verbo direito, usa um palavreado mais coloquial, algumas gírias diferentes, eu falo assim, essa pessoa não teve tanto oportunidade de estudo. É uma pessoa mais simples. Então, o vocabulário diz muito sobre alguém. E
Um cristão também pode ser identificado pelo seu vocabulário, sabia? E não é porque ele fala evangeliquez, não, tá? Não é porque ele fala manto, terra, não é porque ele fala esse tipo de coisa, não. Hã? Varoa, varão, não é porque ele fala, né? Essas coisas, não. Mas é porque ele faz a diferença no seu modo de falar. Ele mostra que ele é alguém temente a Deus. Em ocasiões onde muitos xingariam, o crente fala assim, ô glória, ô Jesus da graça. Não é assim? Então, o crente não fica envolvido com fofoca. Ele não fica envolvido com besteira. Então, é sobre isso que o texto fala. Então, o homem cristão moderno, ele sabe até a hora de ficar calado. Porque, muitas vezes, o silêncio, ele é mais sábio do que um turbilhão de palavras. Então, as pessoas gostam de dizer, só abre a boca quando o que você for falar for melhor que o silêncio. Então, é isso. É não liberar palavras vazias. É não falar por falar. É falar não para maldição, mas para edificação, para abençoar. Sabe, escutar palavrão de homem é feio, não é? Escutar de mulher parece que é mais feio ainda. E escutar de criança, ai meu Deus do céu, a gente fica agoniado. Mas você já viu como o incrédulo se reage quando ele vê um crente falando besteira? Você? Meu Deus do céu, o mundo está perdido mesmo. Então, irmãos, nós precisamos entender que até o mundo espera de nós uma postura diferente. Então, nós precisamos pegar esses elementos reprováveis e chutar, sumir com eles. Eles não podem fazer parte do nosso cotidiano. Então, nós precisamos vigiar quanto à imoralidade sexual. Então, resumindo, né? Elementos reprováveis. Imoralidade sexual, impureza, avareza e vocabulário pervertido. Então, isso aí, irmãos, é o que nós não podemos ter como homem e mulher de Deus, amém? Então, agora vamos remediar, então. Agora que a gente já sabe o que a gente não pode carregar, vamos falar sobre o que a gente deve carregar. Sobre quais são os valores do homem cristão moderno e da mulher cristã moderna. Então, dando continuidade, agora caminhando num sentido oposto, e glória a Deus por isso, nós podemos voltar aqui, o final do versículo 4 diz o seguinte, ó, pelo contrário, digam palavras de ação de graças. Então, o primeiro valor que eu quero compartilhar com você aqui é um vocabulário redimido. Diga comigo, vocabulário redimido. Mais uma vez para reforçar, vocabulário redimido. O que é isso, pastor? Sabe, uma pessoa que tem um vocabulário redimido não fica xingando aí à torta direito. Não fica, é uma pessoa que agradece a Deus em tudo. É uma pessoa que ela cai uma roda do carro, né? Teve um irmão aqui da igreja domingo passado, caiu a roda. Obrigado, Senhor, pelo livramento. Esse fim de semana eu estava acompanhando lá o avião que caiu. Teve gente que foi salvo por conta de contratempos. Teve gente que por um momento falou assim, eu perdi o voo. Graças a Deus por isso. Poderia ter morrido. Então, quem tem um vocabulário redimido, mesmo que coisa dá errada, ele faz dar certo. Ele abençoa, ele profetiza, ele glorifica. Então, ele não se deixa enganar, versículo 6, com palavras vazias. Então, ao invés de palavras vazias, ele está sempre dizendo o que edifica, o que abençoa, o que constrói. Então, ao invés de falar assim, ó, fulano, você foi muito mal nisso, fala assim, fulano, eu sei que você tem potencial para ser melhor. Ao invés dele reagir, sabe, a grosseria com grosseria, ele fala assim, ó, você foi grosseiro comigo,
mas eu não vou deixar de te amar por isso. Você me amaldiçoou, mas eu quero te abençoar. Eu quero devolver o mal com o bem. Você diz que me odeia, mas eu quero dizer que eu te amo, que Jesus tem uma obra na sua vida. E você tem um vocabulário redimido. Amém, irmãos? A gente poderia ficar a manhã inteira só falando sobre isso. Mas vamos avançar o texto. Vamos ler versículo 7 e 8. Nós temos o segundo valor aqui. Portanto, não participem daquilo que eles fazem, porque no passado vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Então, o segundo valor que eu quero apresentar aqui através do texto é a santidade. Repita comigo, santidade. Não, só quem quer realmente levar esse valor para casa hoje vai repetir. Vai falar assim, santidade. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, nós temos visto com uma certa frequência as pessoas falam assim, você viu lá o que o fulano fez? Você viu que ridículo? Você viu o fulano lá, se voltando contra Deus? Você viu ele fazendo escândalo? Você viu a abertura das Olimpíadas? Você viu o que o ateu estava, irmãos? O que eu vou esperar de quem não conhece o Senhor? O que eu vou esperar de quem não serve o Senhor? Eu vou esperar o pior. Eu vou esperar ódio. Eu vou esperar revolta. Eu vou esperar maldade. Então a gente não tem que ficar assustado com essas coisas, não. Sabe o que tem que assustar a gente? Quando alguém que se diz crente fazer. Quando alguém que se diz filho da luz agir de maneira contrária. Jesus disse que é pelos frutos que a gente conhece a árvore, amém? Então, se a gente vê os frutos que não condiz com o que ele diz ser, suspeitamos seriamente que é uma árvore que não nasceu na semente do Evangelho. Então, irmão, muito sério o que eu vou falar agora. Pastor que não se comporta como pastor, não é pastor. E não deve nem ser reconhecido como tal. Então, quando alguém fala assim, você viu o pastor pedófilo? Eu falei, não, essas duas palavras não faz sentido. Porque se ele for pastor, ele não é pedófilo. E se ele for pedófilo, ele não é pastor. Porque é contraditório. Crente que não se comporta como crente, a gente não trata como crente. A gente trata como alvo de evangelização. A gente não chama de irmão, a gente prega para ele. Você precisa se converter. Precisa aceitar Jesus. Então, muitas vezes, a gente confunde as coisas. Mas fulano vai na igreja tem 20 anos. Tem 20 anos, mas não aceitou Jesus ainda. Não converteu ainda. Então, uma das características do homem cristão moderno é a santidade. Quem se encontrou com Jesus verdadeiramente foi transformado por ele e, consequentemente, carrega os frutos da luz. Então, irmão, não estou falando que o crente não peca. Mas a gente sabe a diferença de acidente de percurso e de tragédia. Percebe? A gente sabe quando alguém escorregou ou quando alguém só se revelou quem ele realmente é. É diferente. É duro, irmãos. Eu sei que é muito duro, mas é a verdade. É a verdade. Então, o homem cristão moderno, ele vive em santidade. Ele se esforça para andar em santidade. Versículo 9. Vamos lá. Porque o fruto da luz consiste em toda a bondade, justiça e verdade. É muito importante que essas três palavras aqui foram escritas juntas e elas precisam ser tratadas juntas. Principalmente em dias de valores relativizados onde a gente convive. Sabe por quê? Porque nos nossos dias a bondade sozinha pode ser uma bondade interesseira.
fulano nunca te fez nada, agora resolveu ser bondoso. Você vai falar o quê? Está esperando alguma coisa em troca. O que será que ele está querendo? A justiça, ela pode ser parcial. A justiça pode ser partidária. E a verdade pode ser relativa. Mas quando a gente junta as três coisas, Warren Wiersbe, ele vai dizer o seguinte, que quando bondade, justiça e verdade andam junto, bondade agora consiste em amor em ação. Ou seja, a bondade é fruto do amor. Eu fiz porque eu te amo. Então é um ato de bondade, consequência do meu amor. A justiça, ela refere-se à retidão e caráter diante de Deus e de atitude diante de homens. Então é o seguinte, a fonte da minha justiça é porque eu não faço pensando em quem está olhando no horizontal, mas no vertical. Porque eu devo a Deus. E se eu devo a Deus, eu vou ser reto, não importa onde eu estiver. E a verdade aqui é a palavra de Deus. É o fundamento da bondade e da justiça. Na verdade é que eu sou transformado. Amém? Bondade, justiça, verdade aqui, dentro do pacote, a gente vai estar pronto para viver o que o versículo 10 está dizendo. Vamos para o versículo 10? Tratando de descobrir o que é agradável ao Senhor. Então, se eu tenho verdade, bondade e justiça, eu vou agradar ao Senhor. Percebe? É consequente, irmãos. Então, uma coisa depende da outra. E nós vamos estar... Nós também não seremos coniventes com a obra das trevas. Quer ver? Vamos ver o versículo 11 e o 12. E não sejam cúmplices nas obras infrutíferas das trevas. Porque alguém bondoso, justo e verdadeiro consegue compactuar com a obra das trevas? Não. Pelo contrário, tratem de reprová-las. Pois aquilo que eles fazem em segredo é vergonhoso até mencionar. Então, o que o texto está dizendo é o seguinte, que o homem cristão moderno não passa pano para o pecado dos outros. O homem cristão moderno fala assim, não, mas fulano é meu amigo, eu não vou falar isso para ele. Não, você vai. Mas fulano, ele teve os seus motivos. Não, não teve. É sim, sim e não, não. É não alargar a porta que é estreita. É entender que a verdade do Evangelho nos direciona a um caminho estreito. Amém, irmãos? Então, ele reprova, ele repreende. Então, diante de tudo isso, quem carrega esses valores, quando vê alguém falhando, ele não faz vista grossa, mas ele repreende, fala assim, irmão, eu te amo, e eu preciso dizer que você está errado. Com todo amor, com toda paciência. E ele deixa claro para aqueles que estão ao seu redor e que talvez não tenham os mesmos princípios e valores, quais são os valores que ele carrega. Então, por exemplo, eu nunca precisei falar para ninguém ao meu redor, eu não xingo. Deixei claro. Através do meu modo de agir, do meu modo de falar, as pessoas ao redor falam assim, o Eberson não xinga. O Eberson não carrega esse valor distorcido. O vocabulário dele é diferente. Os filhos das trevas, por outro lado, é cheio do segredinho, já viu? Os filhos das trevas, a esposa não sabe a senha do celular do marido. Os filhos das trevas não sabem o nome dos colegas de trabalho do cônjuge. Os filhos das trevas, às vezes, não sabem nem o horário que eles trabalham. Não sabem por onde passa, o que assiste, o que faz. Os filhos dos filhos das trevas, às vezes, têm rede social secreta, escondida. Por quê? Porque é cheio das sombras, cheios dos segredos. O que eles fazem é vergonhoso até mencionar. A questão é que não dá para esconder nada de Deus. Eita.
E é aí que complica, hein? Ele vê as obras das trevas e as obras da luz. E prova todas elas diante da luz. Vamos ler o versículo 13 e o 14 agora? Vamos lá? Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Por isso é que se diz: desperte, você que está dormindo. Levante-se dentre os mortos e Cristo o iluminará. Então a ideia desses versículos é justamente mostrar a transformação que Deus faz em nós. Quando a gente estava lá no mundo do pecado, irmão, lá nas trevas, antes de aceitar Jesus, antes de ter um relacionamento certo com Deus, a gente fazia coisas que a gente não tem um pouco de vergonha de falar, né? Ih, rapaz. Meu passado, meu passado. Mas aí, a gente conheceu Jesus. E aí, quando a gente conheceu Jesus, a luz de Jesus iluminou o nosso caminho, que a gente olhou e falou assim: e essa sujeira aqui? Antes a gente estava na escuridão, então não tem como ver sujeira na escuridão. A gente estava na ignorância, mas agora a gente tem Jesus, agora nós somos iluminados pela palavra de Deus, e a gente começa a ver sujeira onde a gente não via antes. E então a gente procura varrer essa sujeira, para que a gente tenha uma vida de bondade, justiça e verdade. Então, quando a gente desperta da morte para a vida, das trevas para a luz, a gente deixa de apodrecer na sujeira do pecado para viver em santidade. Nós somos iluminados por Jesus e passamos a refletir o brilho dele, sendo luz também na vida daqueles que estão ao nosso redor. Então você brilha, irmão, glória a Deus por isso. Mas o brilho não vem de você, é reflexo de Jesus na sua vida. Amém? Então vamos para o último valor que eu quero compartilhar aqui, versículos 15 ao 17. Portanto, tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. E vivam não como tolos, mas como sábios, aproveitando bem o tempo, porque os dias são maus. Por essa razão, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade de Deus. O último valor que eu quero falar nessa manhã é a sabedoria. O homem cristão moderno, ele compreende a importância da sabedoria e busca ela. Tiago vai dizer, né, se alguém sente falta de sabedoria, peça a Deus e vai ser dado. Então, nós como homens cristãos, nós precisamos buscar a sabedoria que vem do alto, a sabedoria que vem do Senhor, para que nós saibamos nos comportar, para que nós saibamos como nos proceder em tudo aquilo que nós fazemos. E como é que a gente faz isso? Quando a gente está lendo a palavra, a gente está buscando sabedoria em Deus. Quando a gente medita nela, a gente está buscando sabedoria em Deus. Quando a gente passa um tempo em oração, a gente está buscando sabedoria em Deus, meus irmãos. Então, quando nós estamos com a nossa mente iluminada pela palavra e o nosso coração aquecido na oração, nós nos tornamos sábios, destoando dos insensatos que estão ao nosso redor. Naturalmente, nós passamos a ser diferentes, a ver coisas que as pessoas lá fora não veem, a ter um discernimento que pessoas que não conhecem Jesus não têm, porque trata-se de uma sabedoria divina, uma sabedoria vinda do próprio Deus. Então, resumindo, os valores cristãos do homem moderno aqui sugeridos, você ainda lembra quais são? Anotou aí? Vocabulário redimido, santidade, bondade, justiça, verdade e sabedoria. Que belo pacote de valor, não é mesmo?
Se eu for para casa hoje entendendo que agora meu vocabulário tá melhor, foi redimido, que eu sou santo, que eu ando na verdade, na justiça e na bondade, e em sabedoria, eu já vou para casa feliz, irmãos. Eu não sei você, mas eu vou para casa feliz. Mas para que esse pacote seja adquirido, há um segredo. E eu quero terminar falando desse segredo. Vamos ler o versículo 17. Eu já dei spoiler no início aqui, né? Vamos ler o 17. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Esse texto, muitas vezes, ele é citado dando uma ênfase um tanto precipitada. Há quem diga que a preocupação do autor que é falar assim, Paulo só quis dizer aqui que não é para beber bebida alcoólica, mas isso aqui é secundário, irmão. A parte mais importante é a parte B, ok? Mas para vocês não acharem que eu estou fugindo do assunto polêmico, que eu vou ficar em cima do muro, então eu vou falar um pouquinho da parte A. Irmãos, eu quero enfatizar que eu não vejo com bons olhos que um crente cheio do Espírito Santo, que um crente temente a Deus, consuma bebida alcoólica. Não importa o local ou a ocasião. E permita-me explicar brevemente, né? Se você quiser desenvolver essa conversa depois, eu estou à disposição, mas permita-me falar brevemente. Na minha visão e na experiência que eu tenho, a bebida alcoólica ela abre precedentes para vícios, para escândalos e coisas semelhantes. Eu já vi pessoas se viciarem depois de adotar uma rotina de tomar uma taça de vinho antes da janta ou depois da janta. Começou tomando uma taça, depois uma garrafa, depois uma cerveja, e aí não parou mais. E eu já vi também pessoas se escandalizarem por saber que o obreiro fulano de tal tinha cerveja na geladeira. Então, irmãos, eu acho que é um caminho que não compensa correr o risco. Eu acho que é arriscar muito alto. Então, se eu puder te dar um conselho, evite. Sabe, eu gosto de uma frase que diz o seguinte, que tudo aquilo que afeta o meu domínio próprio é pecado. E a bebida afeta o domínio próprio. A maioria das pessoas não sabe dizer quando parar. Não sabe se contentar, não, agora só isso aqui. A maioria não sabe. E quando ela não afeta o domínio próprio dela, ela afeta o domínio próprio do outro que está junto com ela. Ou daquele que assiste ela. Então, por isso que eu não vejo com bons olhos um crente ingerir bebida alcoólica. Amém? Então, se algum dia você quiser conversar sobre o assunto, estou à disposição, mas vamos para a parte importante do texto agora. Parte B. Não embriagueis com vinho, mas sejam cheios. Deixe-se encher do Espírito. Então, se nós buscarmos nos encher do Espírito, todas as áreas da nossa vida são afetadas. Então, você que não prestou atenção na pregação, veja o resumo. Qual é o principal valor do cristão do homem moderno? Ser cheio do Espírito Santo. Se você for cheio do Espírito Santo, o resto é consequência. Se você for cheio do Espírito Santo, você não vai querer saber de moralidade, de avareza, de impureza, de vocabulário pervertido. Pelo contrário, se você for cheio do Espírito Santo, seu vocabulário vai ser diferente, você vai andar em justiça, verdade, bondade, você vai ser sábio e você vai viver em santidade. Então, irmãos, o segredo do homem cristão moderno é andar cheio do Espírito Santo. E aí a ideia da ilustração aqui é interessante, sabe por quê? Porque um bêbado, ele é identificável, né? Você sabe que fulano está bêbado quando você vê ele falando enrolado, quando você vê ele andando meio cambaleando, quando você sente aquela catinga de pinga, você fala, miséria. Mas, um homem cheio de Espírito Santo também é identificado.
E o homem cheio do Espírito Santo, irmão, não é aquele que é cheio dos dons. Porque tem gente que fala assim, ó, fulano é cheio do Espírito Santo porque ele prega e eu choro. Não é isso que faz ele ser cheio do Espírito Santo. Fulano é cheio do Espírito Santo porque ele entregou uma profecia. Não, não é isso que faz ele ser cheio do Espírito Santo. Não é isso. Essa não é a marca principal. A principal marca do homem cheio do Espírito Santo é o fruto. O homem cheio do Espírito Santo tem uma postura diferente. O homem cheio do Espírito Santo paga as suas contas. Eu estou falando, não estou falando de acidente de percurso, tá bom? Eu estou falando de caráter. O homem cheio do Espírito Santo trata bem a sua esposa. O homem cheio do Espírito Santo cuida bem dos seus filhos. O homem cheio do Espírito Santo é um bom profissional. O homem cheio do Espírito Santo é um bom aluno. Então, o valor que eu e você precisamos, sabe, a todo custo, se nós precisarmos sair daqui hoje com uma coisa apenas, é que nós possamos sair daqui cheios do Espírito Santo. Percebe? Então nós precisamos nos esvaziar. Nós precisamos dizer assim, eu não quero viver para mim mesmo. Eu quero viver para Jesus. Eu não quero ser quem o Eberson quer ser. Eu quero ser quem Deus quer que o Eberson seja. Sabe, eu não quero sair daqui cheio de talentos, mas eu quero sair daqui cheio do fruto. Cheio da presença de Deus na minha vida. Então, se hoje você pretende sair daqui diferente quando você chegou, sabe? Que você ore, Senhor, me enche agora do teu Espírito. Ó, Senhor, me faz mergulhar no Senhor nessa manhã. Sabe? O segredo do homem cristão, não só na modernidade, mas em todos os tempos, em todas as eras, está em compreender que ele tem um vazio muito grande na vida dele. E que esse vazio só pode ser preenchido pelo próprio Deus. Esse vazio só pode ser preenchido pelo Espírito Santo. Então não são os prazeres, sabe? Não são os prazeres da carne. Não são os bens. Não é o reconhecimento que vai fazer a gente ser diferente. O que vai nos fazer diferentes é a presença de Deus na minha e na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé? Busquemos, portanto, imitar o nosso Deus Pai e o nosso irmão e Senhor Jesus Cristo, abrindo portas para que o Espírito Santo seja atuante nas nossas vidas. Nessa manhã eu queria orar com você. Sabe? E muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu sou de raiz pentecostal. E o que eu jamais vi durante a minha vida na igreja foi apelo para quem quisesse ser batizado com o Espírito Santo, quisesse ter dons. Mas hoje eu queria fazer um apelo um pouquinho diferente. Eu queria orar por você que quer ser cheio do Espírito Santo, mas entendendo que os dons podem até vir. Mas o que não pode deixar de vir na sua vida é que o fruto dele seja atuante na sua vida. Então você que entende que talvez tenha algum daqueles elementos lá que ainda insiste em andar na sua bagagem, você quer se livrar deles. Ou talvez você que vê como os valores aqui citados estão quase que inalcançáveis. Ou simplesmente você que entende que não dá para você dar nenhum só passo sem ser com a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu queria te chamar para vir aqui na frente, para que nós possamos orar por você agora. O Ministério de Louvor vai entoar uma canção. Enquanto isso, você vem aqui, você que quer receber uma oração. Você que quer sair daqui hoje cheio do fruto do Espírito. Você quer sair daqui hoje carregando a mala cheia de Deus. A sua vida, o seu coração, a sua mente.
Vem aqui na frente, nós vamos orar por você e os outros pastores. Nós estaremos aqui intercedendo pela sua vida. Em nome de Jesus. Vem, não tenha vergonha. Você que precisa de mais do Espírito Santo na sua vida nessa manhã. Você que foi tocado por essa palavra. Você que percebe a carência que há na sua vida. Vem aqui na frente. Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, em todo o tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Tua doce voz vem que me guia em meio ao fogo, escuridão. Tua presença me conforta. Eu sei que és meu Pai, que amigo és. Eu vivo na bondade de Deus. És fiel em todo o tempo, todo tempo tu és tão bom, todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, todo tempo tu és tão bom, com todo fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Senhor, nós nos rendemos diante de ti agora, Senhor, e te pedimos, Senhor, nos enche do teu Espírito. Ó Senhor, molda o nosso caráter, transforma as nossas vidas,
Que nós possamos carregar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor quer revelar ao mundo através de nós, Senhor. Nos ajudar a andar, Senhor, em sabedoria, em justiça, em verdade, em bondade, em santidade. Ó Senhor, nos acompanha onde nós estivermos, em tudo que nós fizermos, Senhor, e seja glorificado nas nossas vidas, Senhor. Assim nós oramos nessa manhã, em nome de Jesus, em nome de Jesus.